Então meu pai, quando veio do Paraguai, a família dele veio do Paraguai para o Brasil, meu avô chegou através da Argentina, depois foi para o Paraguai e acabou vindo para o Brasil e se fixaram em Ponta Porã. Meu pai começou a vida dele em Ponta Porã, estudou em São Paulo, foi para os internatos de São Paulo, que os filhos dos imigrantes tinham estudado em São Paulo, no Ginásio Oriente, né? Aí conheci a minha mãe em Campo Grande, quando meu avô já tinha mudado para Campo Grande, fez um comércio lá, conheci minha mãe. E aquela história de paixão, né? Minha mãe veio a caçula da família, casou com 16 anos. Eu levei mais ou menos uns 6 anos para nascer. E tive uma infância maravilhosa em Campo Grande, que era uma cidade extremamente pequena, onde o asfalto chegava nas 2 ruas principais, depois acabava. Então nós tínhamos areia, terra para brincar, para jogar bola, para fazer casinha, né? As chácaras, as fazendas dos meus tios eram perto da cidade, então a gente tinha acesso aos animais, a andar a cavalo. Então essa sempre foi minha vida, a vida que eu sempre gostei. E sempre sonhei um dia que eu pudesse assim, ter condições de arrumar uma terrinha para eu criar uns cavalos, criar umas vacas, né? Plantar alguma coisa. E tive a felicidade de poder atingir esse meu sonho, né? Sou um homem feliz, que eu sou um homem da terra. Eu lembro que mudei para São Paulo para visitar um primo meu e conheci vários músicos ali e senti que o som daquele pessoal de São Paulo era mais próximo do meu som. Eu fui ficando em São Paulo e acabei não voltando mais para o Rio. Montamos uma cooperativa musical em São Paulo. Como a gente não tinha condição de contratar músico, então um tocava com um, outro tocava com o outro, né? E fazíamos shows. E num desses shows que eu fiz uma participação solo, logo de cara me veio um convite para fazer meu primeiro disco. Tomei até um susto, porque eu falei, não tenho condições ainda, se você me der um tempo, eu estou trabalhando como músico, né? Se você me der um tempo, eu preparo um repertório. O cara falou, não, tem o tempo que você quiser, pode vir, a gravadora está te esperando. Então, eu sempre tive muita luz, muita sorte. Na minha rua todo mundo tocava violão, brincava de tocar, nós tínhamos um professor de violão, eu era um dos piores da minha rua. Mas eu fui o mais insistente, né? E sempre gostei de música, nunca pensei em ser músico profissional. Fui estudar no Rio, já pensando em conhecer músicos também, comecei a fazer direito, mas sempre a música me puxava um pouco mais. Aí comecei a tocar, aí vi um violeiro no Rio de Janeiro, uma vez tocando numa praça lá na praça, no Lago do Catete, ali uns violeiros mineiros, muito bom. Aí eu vi o cara tocando e falei, isso aí que eu quero pra minha vida, sabe? Eu não quero ser advogado, eu quero tocar. Não sei se eu vou conseguir esse sonho, mas eu vou tentar. Aí comprei uma viola e a viola me ajudou muito. A viola, por ser um instrumento um pouco diferente da minha turma naquela época, era um instrumento muito voltado para o interior, para as duplas caipira, para os sons mais singelos. E eu, com uma certa influência roqueira da minha época, da pessoa, comecei a tocar viola, ela respondeu muito bem. E a viola me abriu as portas, me facilitou muito. As primeiras violas que eu tinha eram violas assim que a escala era um pouco infiel, assim, entendeu? Então a gente aprendeu, aqui ela funciona bem, aqui ela já não afina tanto, então eu fui assim, né? Fui assim, até que eu percebi que a viola, o bom do som da viola é quando a afinação tem uma pequena diferença, que ela vibra. E aquilo me deixava, eu gostava daquele som, então eu sempre procurava compensar os dedos, né? Percebi que viola você não tem uma afinação, não deve ter uma afinação perfeita, ela deve ser temperada. A viola não é um instrumento do Pantanal, na verdade. A viola é um instrumento mais de Minas Gerais, sabe, do interior de São Paulo. Tem a viola do repentista. A viola não tem tradição no nosso estado, né? Nós somos mais da influência latina, da música paraguaia, um pouco da música dos Andes. Então lá tem muito sanfona, harpa, violões, né? Eu gostei da viola porque eu escutava no rádio aquele som e eu sempre gostei do som do instrumento de aço. Acho que o aço ele imprime mais toque, mais sustain, né? A nota é mais longa. Aí eu fui para a viola, né? Comecei com violão de nada, depois comprei um violão de aço, achei bom. Comprei um de 12 cordas tentando tirar o som da viola, até chegar na viola. Então Pantanal não é um lugar assim de violeiro. Hoje já tem alguns. Encontrei o Tião Carreiro, é sorte, encontrei o Tião Carreiro no corredor da minha gravadora, falei que era fã dele. Falou, você toca isso? Toca um pouquinho, eu toquei um pouco de viola. Ele falou, é bonito o som da sua viola e tal. Eu falei, eu sou seu fã, aprendi a tocar com você. Eu falei, mas não é igual ao meu som, né? Eu falei, não toco o seu som, mas eu vi sua técnica, né? E caí nas graças do Tião Carreiro. Ele me abriu as portas para o mundo sertanejo, que naquela época tinha uma certa divisão popular aqui, era sertanejo aqui. E aí participou do meu primeiro disco. Sorte. Era um cavalo, foi um dos últimos cavalos que meu pai teve. Ele trocou um reprodutor muito bom que ele tinha. Ele estava encerrando esse negócio de cavalo, estava meio enjoado de jogos. Falei, não quero mais. Eles tinham um estúdio de amigos, assim, chamado Estúdio Los Bacanas.
Aí cada um pegou um cavalo, meu pai ficou com um reprodutor chamado Gaivel, um cavalo bonito. Eu lembro que chegou um pantaneiro pro papai e falou, pô, Sáter, você tá parando com isso? Deixa eu levar esse cavalo pro Pantanal para ser o pai das minhas éguas lá, dos meus potrilhos, né? Eu vou te arrumar um potrinho muito bom, corredor. O pai falou, não, pega o potrinho e tal. Sei que depois de uns 15 dias chegou um potrinho todo cortado de arame, chamado Barbudinho. Aí o treinador do papai adorou e falou, esse cavalo tem pinta de bom, hein? Meu pai fez aquela cara, né? Tá bom. Aí depois de um tempo o treinador chegou lá em casa e falou, Sáter, meu pai tinha uma padaria, então o padeiro naquela época acordava muito cedo. Falou, amanhã quando for mais ou menos umas 5 horas da manhã, dá uma chegada aqui no Prado, vem ver uma coisa aqui. Aí meu pai chegou lá umas 5 horas da manhã, estavam os cavalos já no treino e tinha uma campeã dos 700 metros, que chamava Quênia, se não me engano, uma égua fantástica. Aí meu pai falou, o treinador falou assim, dá uma volta só assim, na galopita e solta os dois nos 600 metros. Meu pai ficou meio assim, aí quando soltaram os 2 cavalos, Luzeiro deixou essa égua uns 30 metros atrás. Meu pai achou que era a armação do treinador, falou, gozação, falou, não. Um cavalo desse porte não pode chamar Barbudinho, vai chamar Luzeiro, que era um cavalo argentino, campeão, então vamos dar o nome de campeão para esse cavalo. Esse cavalo Luzeiro seguiu uma história linda, nunca perdeu uma corrida, né? E depois de um tempo de tantas vitórias, tantas pencas, tudo que ele correu ele ganhou, apresentou anemia infecciosa, que é uma doença endêmica no Pantanal, né? É um problema muito sério para a tropa no Pantanal. Nossos animais todos são, praticamente quase todos anêmicos, né? Se você trabalhar direito no Pantanal, ele sobrevive. Se você não forçar o animal, ele presta serviço. Mas se você deixar ele sentir, ele não aguenta. E o Luzeiro apresentou isso aí e depois foram obrigados a sacrificar o animal. O Senepal é uma raça muito boa, eu gosto muito. Precisa um pouco de seleção, uma raça nova no Brasil. E toda raça nova você tem que selecionar, então nós estamos fazendo esse trabalho. Levei todas as minhas matrizes para o Pantanal e comecei também a pesquisar outras raças. Eu gostei muito do Bonsmara também, levei o Bonsmara para lá. A mistura do Senepal com o Bonsmara eu gostei muito, a gente fica brincando que chama Semara. Porque o Bonsmara, o Senepal, ele tirou o chifre do Bonsmara, né? Tira o pelo do Bonsmara, que não tem muito, mas tem, né? E o Bonsmara dá a forma para o Senepal. Então essa mistura eu gostei muito. E sempre pesquisei muito tentando juntar o Senepal com o Angus e fazer o Senangus, que é uma raça que já existe nos Estados Unidos, né? E estou fazendo isso aí. Agora mesmo vou transferir 320 embriões de Senangus, assim, que é um animal que trabalha campo. A gente faz IATF no Pantanal. Mas ali eu prefiro touro a campo, assim. IATF é bom que você, tipo assim, corre com a genética, né? Vai mais longe, né? Mas eu gosto dessas misturas, assim, e sempre gostei do taurino. E nossa base são vacas Nelores. O produtor, o lavoureiro, que mexe com lavoura, né? Que depende de tantos fatores, realmente é um trabalho muito difícil, eu acho que é para profissional. Difícil você ver um cantor que vai se mexer com lavoura. Não conheço nenhum que está feliz até hoje. Até às vezes o cara arrisca um pouco, mas não é fácil, né? O pecuarista é mais fácil, a pecuária te perdoa, é mais longo prazo. Essa pecuária que a gente faz de cria, né? Pantaneira. Então, não é fácil ser lavoureiro. Agora, o pecuarista, ele tem um retorno financeiro menor um pouco, mas dorme melhor. Eu tenho grandes parceiros, sabe? Porque o que prende numa canção, acho que muito mais do que a melodia, é a letra. A letra que sempre que a letra que faz sucesso, é aquela que te prende. Então eu tenho um parceiro como Renato Teixeira, que é um grande poeta, Paulo Simões é um grande poeta, entendeu? Então assim, minha música, ela foi para longe, porque quando você começa a mandar poesias que emocionam, que pegam, isso não tem fronteira, não tem, né? Então, e eu viajo o Brasil inteiro. O Brasil é um paizão caipira, se a gente for ver, né? Mesmo a cidade de São Paulo, mesmo ali dentro do centro, muita gente vem do interior. Quando você toca viola ali, as pessoas parecem que querem voltar para suas origens, de onde vieram. E o frio ajuda a gente a ficar mais dentro, mais tocando. Pantanal é calor, às vezes eu passo 15 dias sem pegar no instrumento, andando para lá, suando, aí na hora do instrumento eu não quero nem ver, né? A Serra não, já é frio, já é beira de fogo. Né? Então, grandes canções a gente fez na Serra da Cantareira, eu e o Renato. Também fizemos canções no Pantanal também. Eu acho que a fusão dos dois lugares ajuda muito. Eu fiz uma música agora com Paulo Simões e o Geraldo Espíndola, que fala que é preciso pouco para ser feliz. Basta poder ser o dono do próprio nariz, saber plantar o que comer, poder colher o que brotar e seu amor eu merecer. Então eu acho que é pouco para a gente precisa para ser feliz.